Meus amigos, e aí como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todos bem, né? Mas hoje a gente falando aqui sobre, mais uma vez, sobre a taxa de juros, de juros alta. E aí, o que fazer? Qual é a estratégia? Devemos manter a estratégia? Devemos mudar a estratégia dos nossos investimentos, né? Nesse cenário que a gente está, você está vendo que aqueles que investem aí na renda variável está tendo aí algumas perdas, né? Porque trabalham com a variação de acordo à taxa de juros, né? Aqueles que tendem a trabalhar mais com a renda fixa está tendo um ganho bom, porque quando você trabalha com a renda fixa, de acordo com a taxa de juros, só você vai ganhar. A taxa de juros caiu, você vai ter essa perda, né? Então, mas no cenário é mais positivo até para a renda fixa no momento, mas se a sua estratégia for praticamente renda variável por um todo, eu vou te mostrar aqui, né, algumas coisas que você deve estar atento e ver que vale a pena você ter aí com você e seguir essa estratégia até o fim dos seus investimentos, tá bom? Mostrando para vocês aqui a questão do Ibovespa, né, vocês podem olhar que ele está pontuando em baixa já faz um tempo, né? Ele teve em alta, mas faz um tempo que ele vem pontuando, né? Aí sempre em baixa, sempre em baixa, sempre em baixa, sempre aquela oscilação da variação, como vocês já sabem bem, né? E aí eu trago para vocês também outro indicador que é o IFIX, que é o que mede todo o setor imobiliário. E aí é onde entra os fundos imobiliários. Se o IFIX está pontuando que está bem, que os fundos imobiliários estão bem. Aí vocês se perguntam, o fundo imobiliário tão bem, estão ganhando bem? Então o que é que se acontece? Nesse cenário que a gente estamos hoje, aqueles que têm mais fundo de papel na sua carteira, você está vendo que alguns estão tendo uma desvalorização, outros estão começando a valorizar, está recomeçando a valorizar e começando a entregar mais rendimentos. Você vai se perguntar por que, Carlos, que está acontecendo isso? Por quê? Os fundos de papel, exemplo de CPTS11, KNCR11, exemplo de MXRF11, são fundos que trabalham praticamente atrelado à taxa de juros, né? Trabalham atrelado ao IPCA+, por exemplo, né? Tem os seus CRIs, né? Que é aquele dinheiro que eles emprestam para pegar com juros e repassar a parte para os seus cotistas. Então, se a taxa de juros vai ter essa variação sempre subindo agora, porque subiu e ainda tende a subir no final do ano, eles vão ter essa positividade. Essa positividade aí, os fundos de papel vão ter. Quando você passa para o setor aí de tijolo, que é aqueles fundos, por exemplo, HGLG11, que é um gigante, o XPML11, né, que é outro gigante. Aí falei de um de logística, falei também de um de shopping, que são dois fundos grandes aí. Você vê eles em uma desvalorização um pouco. Vocês vê até às vezes ele até agora não aconteceu de entregar um rendimento baixo pelo tamanho que é o fundo, né? A gestora tem muita coisa, então não entregou. Mas o que acontece pode ser normal de acontecer isso. Você vai dizer, Carlos, por que normal de acontecer isso? Porque os fundos atrelados a tijolo, eles têm uma estrutura física, né? E isso tende, com a taxa de juros, ter aí um peso, porque eles têm ali um galpão, por exemplo, e aluga ali para o Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre é universal aí, grandão, gigante. Aí tá com aquele galpão alugado, por exemplo, chega, a taxa de juros subiu e aí não estão arrecadando o suficiente para pagar aí, né, aquele valor que foi colocado em contrato. O que vai acontecer? Às vezes, para não perder o contrato, tem que baixar um pouco. E isso vai pesar aí no bolso dos investidores, dos cotistas, que vai chegar até vocês. É só um exemplo, não é o que está acontecendo no cenário no momento, tá bom? Mas pode acontecer aí para frente. Então, tipo, isso que é como se fosse um alerta. E aí, quando a gente fala do Ibovespa, a gente fala de ações, eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, algo interessante. Aqui eu estou trazendo para vocês, vocês podem notar 5 empresas, né, que estão com a valorização negativa, de acordo com a taxa de juros que está hoje. 5 empresas, vocês podem olhar, que está com a desvalorização negativa. Um exemplo de uma aí que eu trago, duas na verdade, é a Braskem, né, que é uma gigante que a gente já conhece, né? E o Carrefour, que é um dos maiores no setor aí de varejo em si, de supermercados aí. Quando a gente vai dar uma olhada aí, saindo aí desses negativos, vou trazer para vocês 5 também positivos, que por exemplo a Gerdau,
a própria Metalúrgica, a Embraer, o Magazine Luiza e a Petro Recôncavo são empresas que estão valorizando de acordo com a taxa de juros que está hoje. Então, exemplo também de positividade é a própria Metalúrgica Gerdau, né, que está valorizando bem. A Embraer já é uma empresa que já esperava esse crescimento, né, esse crescimento da Embraer. Mas o Magazine Luiza é uma que me surpreendeu assim hoje, porque o setor também de varejo é um setor que é sempre oscilante, e aí me surpreendeu. Mas positivamente foi que trouxe resultado aí bom. Então, meus amigos, de acordo ao cenário que a gente está hoje, qual é a sua estratégia? Longo, médio, curto prazo? Isso vai depender de tudo aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, né? Quanto mais você aporta, pensando lá no futuro, a longo prazo, mais você vai ter rendimentos aí para vocês, né? E assim a sua estratégia for 50% variável, 50% fixa, renda fixa, isso aí também você deve carregar a sua estratégia. Nunca fique alternando estratégia. A minha estratégia, do início que eu comecei os meus investimentos, né, até hoje eu formar um canal, trazer conteúdo para vocês de tudo que está se acontecendo, não mudei e já passei por vários cenários aí no mundo dos investimentos e não mudei a minha estratégia e digo para vocês, estou tendo resultados positivos e já tenho uma mente já preparada para quando chegar os negativos eu saber o que fazer. Então, o meu papel aqui é te ajudar e te preparar você quando chegar os negativos, saber o que fazer. Então, se você quer saber também, se inscreve aí no canal CF Invest, procura lá, se inscreve, deixa o joinha, coloca o sininho, ativa o sininho lá para ajudar a gente cada vez mais, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, estou sempre à disposição para te ajudar.